Laroê, Exu Emojubá. Quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora do Exu Jética. E para começar, antes de apresentar quem vai bater um papo com a gente, vou copiar uma frase da rede social dela, na qual ela diz: cabelo não é mercadoria para se buscar melhor preço, e sim uma obra de arte para se buscar o melhor artista. Ou seja, vamos falar sobre tranças com a mestre Luana Bento, uma Omo Iemanjá, do Eliaxé, Yalodeu Xuncareu Omiarô, docente de Sociologia e Filosofia na CEDUC, Rio de Janeiro, doutorando em Ciências Sociais na PUC do Rio, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, Rio de Janeiro. Tá certo, minha irmã? Sim, só a Luane, e essa frase não é minha, eu vi alguém compartilhou e eu compartilhei pelo Instagram. Não, então, como não tinha o crédito, eu dei o crédito para você, que foi onde eu vi, e nós vamos começar falando disso. Motumbá, bem-vindo, estou muito contente de poder estar aqui trocando essa ideia com você hoje. Você sempre fala, você tá, né, para apresentar sua tese falando sobre as tranças, e você sempre fala de étnico-matemática. E aí eu queria que você esmiuçasse essa questão de por que a trança você está dizendo que é étnico-matemática. Então, na realidade, porque assim, eu estudei, agora eu estou finalizando a minha tese de doutorado, que é sobre identidade de trabalho, raça e gênero em salões de beleza afro, né? Então, estou estudando como as mulheres negras, que se autodeclaram negras e que são transistas ou se identificam como trançadeiras, elas constroem essa identidade, né? E aí, por vários atravessamentos, várias categorias como raça e gênero. Só que no mestrado eu fiz um outro estudo, eu sempre estou estudando cabelo, os meus estudos eles são muito atentos à questão da capilaridade crespa. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que tem muito a ver com a questão da ancestralidade, porque eu sou filha de Iemanjá, então assim, a maioria dos meus estudos eu estou olhando para a cabeça, para o cabelo, para a educação. E como eu sou também filha de Omolu, a minha segunda graduação foi sobre saúde, né? Eu sou bibliotecária também, falei sobre saúde dos bibliotecários, as doenças ocupacionais. Então, assim, eu sempre faço estudos que eu falo. Um dia eu parei e falei, cara, realmente tem tudo a ver com o que eu sou, né? Com os orixás que me orientam, que são donos do meu ori. E aí no mestrado, porque eu sou de uma família que as pessoas trançam, então tem fotos, eu fiz até um curta-metragem, coloco fotos de dia de aniversário, né, que é o Memórias Trançadas. Eu estudei como a matemática era presente no fazer das tranças, justamente porque eu fazia tranças, e um dia eu fui perguntar a uma amiga como fazia uma trança, e ela desenhou mais ou menos como começava, as estratégias para fazer aquela trança, produzir, né, confeccionar. E aí eu desenvolvi um estudo, que é um estudo que para uma pessoa, porque assim, eu sou acadêmica, mas eu não estou sentada em nenhuma cadeira na academia para além do lugar de estudante. Eu sento enquanto estudante, fui temporariamente 1 ano e 2 meses professora universitária, mas eu não sou uma professora titular, eu não sou uma professora de nenhum departamento, sou professora da educação básica. Mas o estudo que eu desenvolvi no mestrado, ele é um estudo que ele ganhou, assim, muita vida, porque que é a dissertação, para além da estética, uma abordagem etnomatemática para a cultura de trançar cabelos, nos grupos afro-brasileiros, onde eu venho falando sobre a cultura, sobre o que é etnomatemática, que etnomatemática é essa ideia que o fazer matemático, o conhecimento matemático, ele está ligado à cultura, né? Então, cada povo matematiza de uma forma, né? E isso tem a ver com os povos, com as culturas, com a cultura profissional das pessoas. Então, toda a cultura profissional, de empresas, na área médica, né? Você vai ter um tipo de matemática específico. Isso, se a gente parar e pensar, até os cursos acadêmicos também tem, né? Como é que cada área toma para si cálculo, né? Economia usa cálculo de um jeito, engenharia vai usar cálculo de outro. Então, por exemplo, a costureira tem uma matemática própria
e a trançadeira também tem, assim como as crianças também, né, que estão nesse processo de ensino, de aprendizagem, né, têm o seu conhecimento e elaboram também matemáticas. Então, a etnomatemática é um programa de pesquisa que visa entender essas matemáticas, né, que existem no mundo, entendendo que matemática não é universal, não veio da Grécia, não é europeia. Todos os povos têm porque ela faz parte da humanidade. E aí eu desenvolvi esse estudo, e aí esse estudo ele assim gerou produções audiovisuais, as pessoas me convidaram para fazer filmes, gerou entrevistas em revistas de grande circulação nacional, né, Marie Claire, Glamour, e foi parar até numa sentença, né, inédita no contexto brasileiro, uma sentença jurídica, que é uma sentença condenando uma clínica médica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pela prática de racismo estético, né, que a gente tem nos estudos de estética negra falado de racismo estético, né, falado desse conceito, né, de mais esse desdobramento do racismo. A gente tem o racismo religioso, o racismo institucional, e aí estamos falando do racismo fenótipico, que não tem o racismo fenótipico, que está ligado à aparência, e o racismo estético, que está ligado a qualquer elemento de manifestação estética das populações negras. Então, ele está para além da aparência, né? Qualquer elemento. É por isso também que a gente é atacado não apenas pelo racismo religioso, mas também pela estética que uma pessoa que carrega os símbolos, as insígnias do santo, e aí esse racismo estético ele também vai na estética negra, no cabelo, nas tranças. Então a dissertação foi parar nessa sentença e foi parar também em materiais didáticos, né, de educação básica, algumas orientações. Então, é por isso que eu falo, né? Porque quando eu fiz esse estudo, que eu propus o meu projeto de mestrado, meu pré-projeto, em 2011, eu lembro que eu estava assim, na porta do Cefet, caminhando, numa daquelas entradas que é a caminho da UERJ, mas que não é por trás, na rua de trás que tem a Petrobras, e sim naquela rua da frente que tem o Maracanã e o Museu do Índio. Eu olhei e falei assim, eu quero que esse projeto, em 2011, assim, né, ele vá para o currículo escolar. Mas não era nada assim, que eu sou uma pessoa que eu não fico, eu sempre fui do movimento negro desde os 19 anos, mas, por exemplo, eu não sou de partido, eu não tenho, até mesmo dentro das ciências sociais, que é a área que eu sou formada, eu não tenho algumas ligações políticas que fazem com que, por exemplo, eu seja lida, né? Eu sou lida porque eu acho que tem que ser mesmo, né? Sem vaidade. Porque assim, eu sou orientanda de fulana e aí não é isso, assim, as pessoas acabam achando o trabalho e acabam usando, né? Eu faço enquanto bibliotecária, colocar nos bancos, né? Boto no Academia Edu, divulgo na minha página do Instagram, mas eu também não sou uma pessoa que eu tenho, 100 mil seguidores. Não tenho nem 3 mil seguidores, sabe? Eu acho que é isso. Aí eu tenho falado disso, porque quando você faz a trança, e é o que eu mostro, e que isso é muito rico para a gente pensar a educação básica, é que ali, quando você pratica, no momento que você separa o cabelo, que você divide, e que você começa a fazer o trançado, você pode falar de geometria fractal, você pode trabalhar com divisão, você pode trabalhar com adição, você pode trabalhar com subtração, você pode trabalhar com feixe de paralelas, você pode trabalhar com as formas geométricas, triângulo retângulo, triângulo equilátero, diagonal do triângulo. Então, tudo isso emerge no fazer das tranças. E dependendo de como a trançadeira, qual o desenho, por exemplo, a pessoa que vai usar a trança quer, às vezes a pessoa fala, deixa a trançadeira livre para criar numa trança que é toda enraizada, né? Que são as tranças raízes, que são as tranças grudadas no couro, né? Popular nagô, ou então as tranças soltas. E nessa questão da criação também você vê várias matemáticas aparecendo ali. Como também existe a matemática no penteado já pronto, que aí a gente pode falar dos fractais. Aí tem estudos hoje em dia decorrentes do meu que falam de funções, função logaritma, função cosseno, mas não me pergunte, porque eu nem fui estudar. Porque, assim, eu sou socióloga de formação e sou bibliotecária, né? Eu não sou de exatas.
E eu falo assim, gente, o pessoal olhou e viu funções. Eu sou uma pessoa que eu fiquei em dependência, né? Na época que existia isso, né? Que era a dependência que você tinha que ficar um ano, ficar assistindo aula no contraturno. E eu vi que o matemático que faz doutorado em educação matemática da USP, ele é angolano, o Ezequias, está trabalhando com funções na trança já pronta. Então, assim, existem muitas possibilidades de matemática. Só que o que, que acontece? A gente vive num país extremamente racista. E quando a gente pensa o cabelo do negro, pela forma da estrutura, o cabelo crespo, né? O cabelo afro. Estou falando de pessoas negras de cabelo liso que tem, e até porque vem também da África, sem pensar a colonização, existe na África vários tipos de cabelo, e não, independente da colonização, já existia. Inclusive o cabelo liso, Liso, né? loiro, independente da colonização. Mas não é no Egito, não, é em outras regiões. Quem Aham. mostra isso é um historiador, Rodolphe, esqueci o sobrenome agora. Então, assim, as tranças, elas possibilitam isso. Só que a gente vive num país extremamente racista, né? Cada 23 minutos um jovem negro morre, é assassinado. A gente tem encarceramento em massa, pessoas negras estão no presídio, estão no hospício. A gente não tem acesso à saúde, então o racismo atravessa a nossa vida na água, em tudo. Vai beber uma água, ela tá cheia disso e daquilo. O racismo ambiental. Então, o racismo, ele atravessa a sua vida todo momento. Então, é ainda muito difícil para as pessoas. Um dia eu estava dando uma palestra era uma live de educação matemática. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu consigo pensar matemática nos origamis, porque eu não consigo pensar matemática na trança. E aí eu falei, olha, você não consegue pensar, porque primeiro a gente não conseguia nem pensar a trança enquanto algo belo na cabeça de uma pessoa negra. A gente nunca deve perder de vista que a gente está falando de a presença da matemática em algo que é extremamente rejeitado, que é o corpo negro, né? Eu não estou falando de matemática em em um objeto que eu construo fora do meu corpo. Estou falando numa matemática que se constrói no meu corpo, porque foi isso que sobrou para nós, descendentes de africanos, né, afrodescendentes. Então, ninguém conseguia nem pensar esse cabelo como belo. E agora, por muitas lutas, muitas marchas, muitas produções acadêmicas, filmes, denúncia, que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar ainda. E ainda assim, muitas vezes entramos no ônibus, ou então não conseguimos nem entrar com nossos filhos nas escolas, que as direções tentam proibir por conta do cabelo afro. Então é até difícil pensar assim, porque existe um racismo que não deixa nem você pensar que na produção de uma trança você pode encontrar conhecimentos matemáticos, né? E trabalhar conceitos matemáticos. Então, assim, eu faço esse trabalho e é um trabalho que, timidamente, mas ao mesmo tempo muito em expansão, as pessoas têm usado. Eu vi já gente em especialização, já teve duas dissertações depois da minha. Aí tem esse trabalho de doutorado, tem alguns materiais didáticos de matemática e que não são de matemática. São duas coisas que você estava falando que eu achei interessante. Quando você fala assim, eu não, tipo, não sou a popular nas redes sociais. Mas assim, eu acho que é muito válido porque quem vai até você é porque realmente quer ler, está interessado no que você tem a falar. Porque nem sempre quem tem números, né, quer dizer que todo mundo que está ali está falando algo interessante ou que as pessoas também que estão seguindo estão querendo ouvir algo interessante. Então, né, quando a gente fala de quantidade e qualidade. Agora, você falou um negócio da trança, nessa questão, por exemplo, que a gente vive num país gigantesco, né, plural, né, ao extremo. E aí, por exemplo, aí eu lembro sempre quando a gente vai falar, como é que você vai falar de mar, você vai trazer uma ideia de mar para quem mora, né, longe dele, você vai falar de montanha para quem está lá no litoral, enfim. Mas isso, a gente até diz, a pessoa não consegue ter a noção porque está longe daquilo. O estranho é a gente não ter a percepção, no caso da menina que falou com você do origami, a gente não ter a percepção de algo que está do nosso lado. Porque a trança não é algo que está longe.
Não sei se eu fui clara no que Você eu tô falando foi, com mas a você. gente tem toda uma construção histórica muito Sim, sim, violenta, né, sobre os corpos sim. negros. Então, até pensar, por exemplo, para mim, a trança está muito ligada a afeto, a uma memória familiar, a uma intimidade, né? Então, até para mim, quando eu faço essa, entre aspas, essa descoberta, porque a matemática sempre esteve ali, e na verdade não é que eu nem ouvi, eu ouvi as trançadeiras falar, tem matemática no meu trabalho, minha mãe falava, mas assim, não era algo que eu sistematizava enquanto conhecimento. Até fazer essa coisa que a gente chama na antropologia de estranhar esse familiar, porque para mim a trança familiar, né? E eu gosto de falar isso que ela é familiar, porque eu já tive parecer em revista de etnomatemática que falava que eu estava tentando transformar o fazer da trançadeira com uma abordagem de uma matemática tradicional e formal, né? Então eu tive já pareceres muito racistas que, por outras linguagens, te falava, não vou querer o seu trabalho aqui, é legal, é criativo, mas você está querendo falar de uma coisa que não existe. E na realidade existe, a matemática está presente ali. Então o que acontece? É perto, como nós, pessoas negras, sempre fomos perto de pessoas brancas na sociedade, como o racismo está na cara de todo mundo, mas as pessoas não querem ver. Então, imagina, num país que se estrutura com tanto racismo e que nega o seu racismo o tempo todo, como é que você tem todo o ensino eurocentrado, esses dias mesmo, está em discussão no grupo da escola sobre as perguntas do provão. E aí eu fico vendo os colegas de história falando das perguntas, eu falo, gente, essas pessoas não têm vergonha, é só a Revolução Francesa, é só história de outro lugar, nunca é a história do Brasil que eles discutem. Mas, assim, nem é culpa do cara, né? É um nível de colonialidade, de colonização, que não consegue perceber que trabalha um conteúdo extremamente racista, extremamente eurocentrado. E é isso que acontece com as pessoas. É meio que você precisa falar, olha, você tá vendo esse cabelo aqui? Que você aprendeu a achar que é sujo, que não tem higiene, que não tem sapiência. Para fazer esse cabelo aqui, primeiro, esse cabelo aqui ele é muito antigo, ele tem história. Esse penteado que a gente ressignificou aqui tem história. E aqui, um dos conhecimentos que eu posso te falar, porque não é só esse, é o matemático também. Mas é apenas um detalhe de tudo aquilo que significa o cabelo, a capilaridade africana e afrodiaspórica. Porque, na realidade, conforme a gente vai investigando e investigando mais, a gente vai percebendo que existe muitos outros conhecimentos, né? Conhecimentos de tradições religiosas, conhecimentos territoriais, né? E quando eu falo conhecimentos territoriais, eu não estou falando dessa questão de trança como mapa de fuga, porque isso não é um relato do Brasil, isso é um relato da Sim, você está Colômbia. falando de etnia, até de dinastia mesmo, né? De povos específicos Porque que as vai ser pessoas. reconhecido através daquele cabelo. Porque as pessoas, essa coisa da trança como mapa de fuga, as pessoas todas pensam isso, e aí eu gosto sempre de falar que não, porque eu falo, gente, isso aí é um relato da Colômbia. No entanto, a gente tem outras histórias que a gente pode trabalhar aqui, e assim, a gente não tem documentação histórica para falar disso, né? Então, assim, as coisas que eu falo, eu tento partir no mínimo de uma documentação histórica. Então, assim, quando eu falo do cabelo do Gangazumba, eu estou partindo da Beatriz Nascimento, que fez um trabalho em história para falar do cabelo do Gangazumba. Né? Eu não parto assim do que. Assim, nada contra o relato, né? Até porque eu sou antropóloga, venho da sociologia, da antropologia. Só que não é isso. Assim, a gente tem várias fotos, tem documentações falando dessas histórias do cabelo, do corpo do africano, da africana e dos descendentes, né, dos afrodescendentes. Que aí a gente está fazendo uma história do corpo negro, mas também com documentação pra caramba, né? Que isso é importante também, porque às vezes as pessoas acham que não tem como começar e tem, né? Talvez a gente tenha que ler os intelectuais negros com mais atenção. Por exemplo, se a gente lê Beatriz Nascimento, ela, para falar de conceito do quilombo, né, ela vai falar do cabelo do Gangazumba. Então, ali já é uma informação sobre essa corporeidade negra
que se constrói e africana que se constrói na diáspora. Então, assim, é preciso ler esses intelectuais que são muito negados na academia, mesmo ela recebendo título de doutora honoris causa, preciso ler com atenção, porque Beatriz, no texto dela de 89, se eu não me engano, o ano está falando de quilombo como um conceito, né? Como algo que não tinha acabado, como a historiografia daquele momento, da década de 80, falava que acabava. E aí ela falando disso, ela vai falar dos guerreiros Ibangala, Calanda, e vai falar dos cabelos desses guerreiros para chegar ao Gangazumba e falar, olha, o cabelo de Gangazumba era igual. E aí se acreditava que ele pertencia a essa etnia. Então tem muita história, né? A matemática é apenas um aspecto que tem nesse cabelo e que poderia ser muito usado na escola, porque, primeiro, não vai envolver desigualdades sociais, porque o cabelo tá ali trançado, não é que nem falar, vamos comprar uma pizza e você tem que dividir em trocentas vezes para ensinar frações. Tá falando em algo que o próprio aluno pode se tocar, fazer e contar e olhar, né? Então, seria muito interessante, mas como o Brasil é essa estrutura, fica difícil, né? E assim, né, o cabelo, e você falando de tocar o cabelo, todo o corpo, né, a gente não tem, a gente tem um sério tabu com o corpo, né, e quando a gente poderia ensinar mil coisas, até para, no caso, para a gente falar dentro dos barracões sobre, né, o corpo como extensão de natureza e explicar, né, e aí vem essa questão. Por que o corpo também fica limitado, né, na explicação dentro do colégio, né? Porque é aquela coisa cartesiana, né? Tem que ser assim, desse jeito. Mas, enfim, isso é um outro papo que não é para agora. Você teve para você aí nas suas pesquisas e tal, eu queria entender, saber, eu achei isso muito interessante. Você estudou um mês, um pouco mais, o movimento das mãos na perspectiva médica, né? De como elas trançavam. Eu achei isso interessante e para você ver como não é só sentar e escrever sobre a trança, né? Quanta coisa tem para se ver e se falar disso. E como é que foi essa experiência aí desse olhar? Na realidade, o que acontece, assim, eu, quando fiz a dissertação, na minha banca de qualificação, quem foi o professor Júlio Tavares, da UF, que agora foi da banca de qualificação de doutorado e vai ser da defesa. Naquela época, ele falou, é interessante que você olhe o movimento das mãos, né? Mas a dissertação é uma coisa muito rápida, muito curta, eu não tive como fazer. E aí, o que acontece? Eu fiquei com essa dívida de pensar e depois eu fui olhar, fui vendo alguns trabalhos para aproximar, porque eu falei assim, eu não quero falar de etnomatemática agora no doutorado, eu quero falar dessa identidade, como se constrói essa identidade das transistas. E aí eu sabia que tinha essa questão da mão, e aí, assim, depois que eu defendi a dissertação, descobri um matemático, que na verdade eu nem uso, mas que tem muito estudo sobre movimento das mãos, rotação e tal. E aí, conversando com alguns amigos, até o Bruno Penedo, ele falou assim, não, que a gente tem que pensar a rotação da mão. Enfim, então tinha essa questão. E aí eu conversando com a minha orientadora, já no doutorado, quando eu entrei, que eu entrei em 2018, ela falou, talvez seja interessante. Eu falei assim, que teria alguns... Porque, assim, na antropologia tem uma área que não é tão famosa no Brasil, mas chamada antropologia da mão. E aí tem várias pegadas. O único texto que tem no Brasil tá falando sobre o sentido cultural de usar mais a mão direita do que a mão esquerda em várias culturas, que é a proveniência da mão direita e o descarte da mão esquerda, que é o autor que tem, que é o Hetz. E aí eu fui e falei, cara, eu preciso de alguém para eu estudar a mão. Aí eu cheguei num texto que é do Richard Sennett, que é sobre o artesanato, o artífice. E ele tem um capítulo só sobre a mão. E ali ele vai fazendo, que é isso que tem muito nos Estados Unidos, essa antropologia da mão, pensar os movimentos de preensão, vários movimentos que tem. Aí eu li
Aí depois eu fui. Aí eu não sei quem eu li, eu acho que eu li alguma coisa em sociologia ou antropologia do corpo, porque eu li muita coisa, assim. Pra você ter ideia, na minha tese eu não fechei ainda a referência, mas a minha referência de paginação tá dando 9 páginas, então dá pra ver quanta gente eu li, né? Aí eu fui fazendo isso, eu falei assim, ai, cara, eu não vou ler inglês porque o meu inglês tá muito deficiente, parei não sei quando, depois nunca mais li. Aí eu li o Sennett, aí eu cheguei num livro de medicina, mas era um livro de medicina, Anatomia, Função e Evolução, do Napier. Foi traduzido pelo Ivo Pitangui, que ele é um livro popular, que é um livro para todo mundo ler. E aí vai falando desses movimentos. E aí eu comecei a pensar quais movimentos eu, enquanto trançadeira, uso para fazer a trança. E aí comecei a observar o movimento, quando eu pude fazer meu campo, que eu fui para curso, né, e fui observando algumas trançadeiras, quais eram os movimentos que eram utilizados. E aí comecei a anotar e ver se esses movimentos estavam ligados ao que se fala em relação a... Porque a mão tem toda uma história de evolução, né? E aí eu fui vendo quais movimentos acontecia, quais dedos eram mais usados. Porque eu entendo, né? Que a minha orientadora fala assim, cara, você não tem que, entre aspas, atacar quem não falou, né? Porque é importante para o seu estudo estudar a mão. Primeiro que a mão é o instrumento, né? A gente não, basicamente falando, seria o instrumento de trabalho da transista. Se eu tenho alguma coisa na minha mão, uma lesão, eu não vou conseguir trançar. Assim como qualquer coisa do membro superior, por exemplo, eu tô com eu tive rompimento do ligamento da minha costela, então eu não posso trançar. Mas, geralmente, os transistas têm muitas lesões na mão, no ombro, por conta dos movimentos repetitivos. É uma carreira curta. Então, para compreender até as doenças ocupacionais, que como eu falei antes, eu já tinha estudo sobre doenças, é algo que me interessa, entender as doenças que agridem um profissional, uma ocupação. E eu falei, gente, quais são os movimentos que estão ali? Porque ninguém falou disso, eu quero falar. Porque esses movimentos, eles são... a gente pode fazer uma relação com a matemática, né? Porque ali a gente sabe que aparece a rotação, os giros. E aí eu fui estudar esses movimentos, assim. Foi um dos capítulos mais difíceis. Na verdade, o capítulo não, foi... Porque, assim, eu tenho um capítulo só sobre técnicas corporais. Que aí eu vou estudar categorias que surgem no meu campo. E esse que eu vou falar do movimento da mão, eu acho assim, não ficou como eu queria, mas foi um esforço cognitivo para mim muito grande. Porque eu não tinha muita literatura, eu não tinha em quem me inspirar, eu tive que fazer sozinha. E assim, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo e vendo vídeo, depois que eu pude fazer campo, aí tem uma diferença entre eu ir fazer o campo e a escrita. Então é uma loucura. Mas, assim, eu falei, é preciso falar, né? E eu tenho uma coisa assim, eu tenho que falar, porque eu não sei se outra pessoa vai falar, e eu quero falar sobre isso. Então, eu fui estudar os movimentos da mão. E é muito interessante, porque existe uma discursividade das transistas de, eu tenho uma assinatura particular, eu faço isso aqui. Só que todas vão usar, assim, tem técnicas diferentes, né? Mas, assim, não vou falar aqui no podcast quais as pessoas vão ter que ler a tese. Mas, basicamente, se usa os mesmos movimentos, né? Que são movimentos da humanidade, né? Movimento de pegada. Então, tem movimentos que eles... que eu posso usar para fazer uma trança que eu uso para pegar uma bola. É o mesmo movimento que eu uso para pegar no lápis. Então, como tem outros movimentos que não, né? E, por exemplo, tem uma coisa muito interessante. Existem profissões em que você trabalha com as duas mãos, fazendo movimento junto. A transista não. A transista não é assim. Mas parece, para o leigo, parece que é, e não é. Então, é muito interessante. Eu te confesso que agora é aquele momento que meu cérebro travou. Por exemplo, um pianista, ele usa as duas mãos tocando. Sim, mas quando você falou, mas para mim é visível que a transista usa as duas. Não, saca? Não. Uma mão é auxiliar, a Que outra, louco. E uma faz o movimento. Só que isso exige que, porque assim, eu trabalho com as transistas, eu tenho defendido também que, assim,
É igual quem quer fazer uma etnomatemática das transistas, porque tem muita matemática ainda. Cara, você vai ter que aprender a trançar. Porque ninguém que fala sobre renda na antropologia ou na etnomatemática não sabe rendar. Aprende a rendar. Até para poder falar dos movimentos, do que aparece ali. E para falar das tranças, a pessoa precisa, porque as pessoas acham que baixa. É por isso que os trabalhos se concentram muito no usuário, né? Em quem usa o cabelo, nas dores. Porque nunca se concentra em quem cuida desse cabelo. Porque aí você é obrigado, você não consegue, e eu falo isso porque eu converso com outras pesquisadoras, você não consegue perceber algumas coisas se você não sabe trançar. Então, saber trançar é fundamental para você poder fazer, conseguir entender algumas coisas que acontecem nesse fazer. Então, assim, se você não souber trançar, ou se você não observar e não notar bem, não entender a lógica que está colocada ali, você não vai perceber quais são as diferenças, né? Qual é a marca de uma trançadeira para outra, e nem que existe uma diferença muito grande entre uma pianista, uma outra profissão que usa as duas mãos, e uma trançadeira, sabe? Então, e isso assim, parece óbvio, né? Mas a gente nunca usou as duas mãos. Só que para quem olha de fora parece que a gente está usando as duas mãos em movimentos coordenados, mas não. E arrisco dizer que se tivesse que até fazer elucidar sobre a transista, eu pelo menos iria recorrer ao piano, sabe? Que usa as duas mãos, não, porque não. Como nem tudo que se vê é o que se é. Porque a pianista é ambidestro, né? Ali trabalha ali com as. Se eu estiver usando o termo correto, que eu já. A transista não. Então, assim, aí eu falei, eu quero estudar isso. Mas, assim, na verdade, isso é muito devido ao professor Júlio Tavares mesmo, porque ele falou, olha, você tem que olhar para as mãos, né? Aí eu fiquei com essa dívida de 2013, de 2012, e fechei a dissertação, não olhei. E aí também foi muito difícil, que é muito interessante, que até no artesanato, né, que a gente vai pegando trabalhos que se aproxime, né? Não existe, assim, são pouquíssimos trabalhos que estão pensando no movimento das mãos, né? Como é que essa mão é treinada. E isso, para a antropologia, me chama atenção, porque a antropologia tem um estudo que é tradicionalíssimo, que é o Técnicas Corporais, do Marcel Mauss, e que ele vai falar sobre natação, sobre como se nadava cuspindo água. Então ele vai falando que as técnicas mudam, que algumas técnicas deixam de existir. E eu falei assim, gente, mas tanta gente escrevendo sobre artesanato. Alguns trabalhos de renda falam sobre técnicas e outros sequer falam. E pouquíssimos trabalhos estão olhando para esses movimentos que a mão fazem. E aí essa foi a grande dificuldade que eu tive. Assim, encontrei uma antropóloga que vai fazer esse trabalho de renda e aí ela vai ver os movimentos, que é a Júlia Bruce, da UNB. Aí eu falei, tá. Aí me ajudou a pensar também. Mas, assim, eu falei, cara, como é que a gente está fazendo uma antropologia negra, que é essa antropologia que a gente está fazendo no Brasil, sobre cabelo, e a gente não sequer está olhando para os movimentos que surgem no tocar desse cabelo, né? Que a gente penteia ele para cima, como é que a gente entrelaça esses fios, como é que a gente consegue, no entrelaçar dos fios, colocar um outro tipo de cabelo, como é que a gente faz isso, né? Isso é uma técnica manual. Então a gente quase não discutiu essa técnica, né? Porque isso tem emergência de muitas questões para discutir, mas aí eu falei, eu quero discutir isso. Eu confesso assim, a minha tese, ela não é como eu gostaria, porque ela foi feita na pandemia, né? 2 anos escrevendo, mas eu tenho falado assim para mim mesma, porque eu sou muito exigente, foi o que deu. Mas assim, aí um dia eu tava aqui mexendo, eu falei, caraca, eu falei sobre isso, né? E eu falei, e como foi importante, porque assim, eu lembro que eu fiquei lendo muito tempo, aí eu li o livro do Napier, aí depois eu falei, acho que eu vou comprar outro livro aqui de medicina. Aí meu marido falou, você está lendo medicina? Eu falei, que é para entender os movimentos da mão, para poder entender o movimento que a transista faz, né? Então, tentar entender quem é essa pessoa, que é muito diferente, né? Da cabeleireira e de outros profissionais que trabalham com a beleza.
Então eu fui estudando várias coisas, assim, para poder entender quem Uhum. era, quem vivia dessa ocupação, né? Como é que ela. Então eu tive que me cercar de várias áreas. Não... Aí por isso Sim. que eu estudei o movimento das mãos. E não deixa. As coisas se interligam, né? Nada é solto. Vai ter sempre alguém olhando para a mesma coisa, mas uma perspectiva diferente, né? Mas que pode acrescentar. E aí eu sei que você, fazendo toda essa sua pesquisa, você acabou também fazendo um mapeamento das transistas, né? Eu fiz dois mapeamentos. Eu uso o primeiro, que é um mais tímido, com um número menor. E assim, que eu quando começou a pandemia, né, tinha começado meu campo, eu fui ao campo, fui uma vez no salão, aí quando eu ia nos outros dois salões que eu tinha ideia de ir, que eu já estava dialogando com as pessoas, pum, a pandemia. Aí eu fiquei desesperada e lancei um formulário, aí botei 1.000 Aham. perguntas, aí mandei para minha orientadora, ela corrigiu, aí mandei para o meu compadre, que é professor universitário também, aí ele falou, olha, eu não sei se as pessoas vão responder tudo isso. Porque era muita pergunta, assim, muito detalhado, Aham. né? O segundo formulário não, que é o mapeamento mesmo do estado do Rio de Janeiro. Eu já Uhum. sequei mais as perguntas. Mas eu tô trabalhando com os dados do primeiro, porque eu queria, de Uhum. fato, entender como as pessoas se identificavam, qual era o grupo econômico, assim. É um olhar um pouco mais quant, né? Uhum. Quantitativo, de agregar números, de fazer correlação. Porque assim, eu falei, cara, não dá, né? Tô falando de um perfil, assim, é isso, eu faço terapia psicológica, cara, você se cobra muito, mas eu fiquei muito nessa. Eu fiquei estudando sobre mulheres negras, dados econômicos, acessando bancos, que eu queria ver se determinados dados que estavam no formulário batiam com a realidade das mulheres negras, se ser Uhum. transista de fato trazia uma autonomia que tirava as mulheres negras, essas mulheres negras que transam, do lugar assim, arbitrariamente, na minha perspectiva enquanto cientista social, o IBGE tem algumas categorias, A, B, C, D e E, né? E aí eu fico muito bourdianiana, porque a classe social ela não é medida só economicamente, ela tem os capitais culturais e sociais. Mas eu queria entender qual grupo que as transistas estavam economicamente. E se, por exemplo, o tempo de serviço, se 1 a 3 anos eu vou ganhar de 1 a 3 salários mínimos ou menos, se 10 anos no mercado faz com que minha renda aumente. Então, eu fui correndo atrás desses dados. Eu queria ver se Uhum. majoritariamente elas se identificavam como negras, se o grupo que transava era feminino, né? E assim, tem o segundo formulário, o primeiro só mulheres. O segundo, muitos homens responderam. Mas assim, é muitos Olha que homens bacana. que em relação às mulheres não é nada. Vamos supor, eu tenho, sei lá, acho que 220 mulheres respondentes e 7 homens. E eu divulguei no Guelé 10, divulguei no Alma Preta, botei em várias páginas. Então, assim, os homens ainda exercem pouco essa tradição. E isso não tem nada a ver Uhum. com não estar no seu lugar, porque na realidade, em várias culturas africanas, você é só homem que trança, tá? Mas Olha. são pouquíssimos homens. Então eu queria entender essas questões. Aí eu fiz esse mapeamento, alguns dados dele se encontram na tese, e outros, a minha vontade, mediante, né, tentar um edital, alguma coisa, é fazer mesmo um livro, uma cartilha. Porque assim, aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma certa crítica, já teve organizações que trabalharam com transistas, com trançadeiras, e nunca soltaram assim, nunca criaram um banco, nada. Porque a gente fala muito que assim, as transistas elas não têm, elas são uma ocupação, mas não tem reconhecimento profissional, né? Ninguém se aposenta como Uhum. transista. Você não consegue assinar MEI nada como transista. Você precisa dizer que você é outra coisa. Artesã, Tem que sair tipo cabeleireira, no caso, cabeleireira, ou um meia, manicure, assim. artesã.
Aí você vai trabalhar num SESC da vida, você tem que botar outra coisa, mesmo que você não precise de comprovante. Isso é uma problemática, né? Porque a gente tem, no contexto da sociedade ocidental, várias ocupações que se tornam profissões, e as transistas elas não tiveram reconhecimento estatal. E aí, isso é muito delicado, porque isso causa mais vulnerabilidade, sim. Tudo bem que a gente está no contexto de várias perdas de direitos, mas seria muito bom elas poderem assinar carteira de trabalho, pedir seu MEI e vários outros, entrar numa instituição, não, tem aqui a minha categoria, transiste, e não tem. Essa é uma realidade. Então, assim, essas organizações que já trabalharam, que hoje em dia até a prefeitura oferece curso para transista. A Prefeitura do Rio ofereceu escola de samba. 2 municípios, Rio de Janeiro e Uberlândia, reconheceram o Dia da Transista. Então, assim, seria muito legal que esses lugares tivessem pelo menos um banco de quem são essas pessoas que transam, que vivem da trança, qual é a renda média. Como não tem, eu falei assim, eu vou fazer. Mas eu queria, de fato, financiamento, sabe? Para poder fazer uma cartilha bonitinha, ó, perfil racial, gênero, se é mãe, se não é, se tem filhos, grupo social que está, né, de acordo lá com o IBGE, a classe social. Não estou aqui discutindo outros capitais que tem que ter, mas como é que ela se identifica etnicamente. Até mesmo, por exemplo, no meu primeiro formulário eu pergunto, vem cá, seu trabalho ajuda aí na construção da identidade negra? Como é que ela vê que tem preconceito, racismo? E ela vê esse preconceito no perfil, no trabalho dela? Então, assim, coisas desse tipo. Seria interessante, mas não tem. Então, a minha ideia, quando acabar a tese, é fazer tipo um manualzinho, e aí, mas assim, com financiamento, sabe? Porque tem um trabalho bruto de tratar os dados. E eu consegui, mas já tive umas certas cantadas, e os dados do seu mapeamento, assim, sabe? Eu falei, fico olhando assim, eu falo, gente, mas as pessoas querem que eu libere os dados e não. E o que o grupo vai ganhar com isso também, sabe? No sentido, Exato. A gente vai deixar esses dados em algum lugar, vai fazer um trabalho gráfico para ficar também, porque sou eu que estou produzindo, né? Eu que botei a cara para produzir. Sim. E não tem uma outra amiga que está fazendo, mas não sei como é que ela vai tratar. Mas assim, eu gostaria de soltar, pelo menos com alguns gráficos, ó, e algo mesmo, um livretozinho, para que seja mais alguma coisa para somar no reconhecimento profissional. Que é isso que me preocupa. E minha irmã, nesse seu mapeamento, teve alguma coisa que você não pensou, não esperava e que entrou, te chamou uma atenção? Ou teve algo que você esperava muito, que fosse ser muito dito e tal, e não foi? Ou teve as duas coisas nesse seu mapeamento? Olha, é porque assim, quando você trabalha com dados, do jeito que é resposta fechada, algumas foram abertas, assim, tem que olhar, né? E eu não tô diretamente olhando o que tem 200 e poucas respostas. Eu tô olhando o que tem menos respostas, que são quase 30. Mas, assim, não vou dizer que teve algo que me surpreendeu, não. Não. Pelo contrário, assim, porque como eu estudo relações raciais aí desde os 19 anos, na verdade, assim, vamos dizer que eu tô há uns 15 anos lendo muito sobre questão racial. E estudo mulheres negras sempre, assim, o que aparece não me surpreende, não. O que me chamou a atenção, mas aí tem a ver com o próprio contexto brasileiro, foi a religiosidade. Porque a grande maioria é protestante, ou se autodeclara protestante. Então, assim, você não vê... Isso mudou conforme o Brasil mudou. Se você tinha, no passado, 20 anos atrás, todo mundo dizendo que era católico, agora todo mundo diz que é protestante, mesmo que não vá à igreja. Um número, mas também você somando ali umbandistas, candomblecistas, você também tem um número ali, uma porcentagem
interessante para quem vem a dizer que é maioria, como os protestantes têm dito no Brasil. Se eu for pelos meus dados, eles não são maioria, não. Mas ainda assim, em relação aos protestantes, é menor. Aí você tem católicos, tem pessoas que não têm religião nenhuma, uma porcentagem de 0,01% budista, outras religiosidades. A religião é um fato que me chamou a atenção, até quando eu fui em alguns congressos, de ver as pessoas orando assim, aí eu falei, bom, é congresso de transista ou de religião, sabe? Isso me chamou a atenção bastante. Bastante. E principalmente pela história do que a gente está, assim, que os penteados, eles têm todo. As pessoas falam assim, eu quero saber a história da trança. Eu falo, não existe história da trança. O que a gente faz aqui é uma ressignificação. Mas se você quer saber a história do trato dos cabelos e dos penteados no continente africano, você vai ter que se despir do seu racismo religioso. Porque não dá para pensar antes e durante esse processo colonial cabelo sem relacionar com espiritualidade. E as pessoas estão preparadas para esse papo, né? Não estão, não querem essa conversa, e aí é muito complicado, porque eu falo assim, que história da trança o pessoal quer saber? No começo, quando eu comecei a escrever, eu ficava bastante incomodada, porque as pessoas querem contar uma história da África que não existe. Entendeu? E aí é uma história da África que, por exemplo, você tem tradições, grupos do sudoeste de Angola, que as pessoas são escolhidas pelo guardião daquela sociedade para trançar, para fazer cabelo. Né? E aí passa por ritual de iniciação. Então, assim, uma pessoa com racismo religioso na mente e que tem fazendo trança, infelizmente, não deveria, como é que ela vai entender isso? E aí a gente liga assim aos protestantes, porque no Brasil eles têm feito, né, depois do catolicismo, têm perseguido muito, massacrado as religiões de matriz africana. O catolicismo fez seu grande trabalho aí com todo o processo de colonização, e hoje nesse processo aí de modernidade, a gente vê as igrejas evangélicas que começaram perseguidas e hoje são as que estão perseguindo, né, várias lideranças. Tirar um ou dois que não perseguem e o restante perseguindo e atacando. Então, assim... Sair da condição de oprimido para opressor, muito né? Muito forte. E isso, de certa forma, assusta. E aí eu acho, particularmente, assim, na tese, eu fiz questão de trabalhar muito essa questão da espiritualidade e do cabelo. E de mostrar os penteados tradicionais e urbanos, e mostrar certos hábitos que se mantêm no terreiro e que, dependendo da família, mesmo que ela não esteja lá presente no terreiro, ela mantém hábitos que têm uma ligação com o que se mantinha em África, né? Cuidado do cabelo, onde você vai pôr o cabelo no quintal. E eu fiz questão de mostrar isso. Falas que a gente ouve muito da transista. A trança me escolheu, a trança te escolhe. Aí eu falo, isso é memória banto, e é memória daqueles povos lá do sudoeste de Angola. Porque lá as trancistas, as cabeleireiras são escolhidas mesmo. E é uma coisa tão séria que elas passam pelo ritual de iniciação. Né? Então, saber a história é saber e parar de demonizar todas essas tradições que vieram de África. Então, assim, esse é um dado que eu fiquei assim, caraca, muitas. Mas, assim, o que mais me também, além desse, mas isso tem a ver com contexto político, social, colonial brasileiro, racista brasileiro. Sim. Mas um dado que mais me chama atenção também é que, por exemplo, se você abrir agora qualquer reportagem sobre tranças e transistas, fala de um sucesso, vai falar da transista, da atriz tal, da cantora tal, eu até cito na tese, um sucesso, um rendimento. E quando você vai trabalhar com os dados reais, vulnerabilidade total, pouquíssimas, e assim, tem as que estão estabilizadas, mas tem uma galera que está ali vivendo para ganhar o ganha-pão, que está tentando se manter nesse mercado e que vai responder como está a vulnerabilidade, principalmente na pandemia, assim como a população negra se encontra.
E aí você fica vendo, cara, são tantas reportagens, empoderamento feminino, empreendedorismo da mulher negra. Só que, assim, isso não corresponde à realidade de muitas transistas, não. A própria a Rafa Xavier, né, que ela é transista, ela tem bastante seguidores nas redes sociais. Ela, ela além de transar, ela também tem um trabalho assim de querer empoderar, de trazer outras transistas, de fazer as transistas entenderem como funciona, tentar levantar, na verdade, de uma forma monetária, né? Mas Delas. isso não passa só pelo discurso, não. Quando você pega assim, a renda média das pessoas, você não está vendo essa autonomia toda. Muitas pessoas estão trançando e fazendo outra coisa. E assim, ela é uma transista bem sucedida, tem muitos seguidores, também é isso, né? Dá curso de tranças. Ela é uma consultora das tranças. Eu tô pensando aqui as transistas que são transistas e que não necessariamente estão dando cursos, apesar que eu trabalhei também com transistas que dão cursos. Aquelas do dia a dia, né? Que estão ali Eu realmente para trabalhei. fazer a grana, o corre. As 5 que eu fico entrevistando direto para tese e que eu conheço pessoalmente, vou para o salão, porque tem as transistas que eu trabalhei com formulário eletrônico e tem as transistas que eu fiquei, acho que as 5 também responderam o formulário, mas eu fiquei ali direto, elas dão cursos. A grande questão é a seguinte: existe um discurso do capitalismo em defesa do empreendedorismo, que é mais uma questão de esgaçar direitos. Essa é uma realidade. Eu não vou mudar o discurso, porque aí eu estou rasgando meu diploma de socióloga, eu não vou fazer isso. Existe um discurso de empreendedorismo e de você vencer de um mérito, de uma meritocracia, uma falácia, que você vai vencer com todas as crises econômicas que tem. E aí você tem várias reportagens falando que várias mulheres venceram. Nunca fala a renda mensal dessas mulheres, quanto elas ganham. Para você ver o que é vencer. Porque hoje no Brasil, até com 5 salários mínimos, não está fácil. E aí faz esse discurso desse empreendedorismo negro através das tranças. No entanto, quando a gente vai trabalhar com quem está trançando, o perrengue e a vulnerabilidade social é bem grande. Então, não é exatamente isso que a mídia tem vendido. Né? A gente talvez possa falar de contar nos dedos as que, de fato, tiveram esse sucesso extraordinário. Né? E não é assim. Aí pega a transista da atriz fulana de tal, a transista que está no canal tal. Tá aí do dia a dia. E as que estão começando, qual é a faixa salarial dessas pessoas? Quanto elas ganham exatamente? Óbvio que, assim, a gente sabe que em pesquisa, você falar sobre salário, dinheiro, é uma coisa muito delicada. Nem sempre as pessoas querem informar quanto elas ganham. Mas quando elas informam, você vê também que não é exatamente isso tudo. E mesmo tendo um bom tempo de serviço, você tem transistas que estão sem nenhum tipo de proteção social. Não tem MEI, não tem NPS, não assina como autônoma, não assina como nada. Porque o dinheiro só dá para pagar o aluguel da casa, comprar comida. E assim, durante a pandemia, tá morrendo gente, que foi também os dados que eu tenho, e elas continuam trançando, porque se não trança, não compra o arroz e feijão. Se não trança, não paga a conta do cartão. Então, assim, não existe nada que proteja esse grupo. Né? E aí, assim, existe um discurso fantasioso da mídia de um sucesso escabroso, mas, por exemplo, se engravida, não vai poder trançar durante um bom tempo. Então, assim, tem muitas minúcias aí que elas não são abordadas, porque existe muito uma coisa quase que fashion, quase que um fetiche sobre a profissão. E aí, questões duras, dolorosas, que precisam ser abordadas, elas não são abordadas. Né? E principalmente categorias que, são problemáticas, como o empreendedorismo. Isso é muito problemático. Porque você coloca no trabalhador desesperado uma responsabilidade que o Estado tem que ter. Pelo menos, né, assim, deveria estar funcionando isso há muito tempo, né?
e ainda não estamos com nessa verdade. Minha irmã, vou te fazer a última pergunta aqui. Você, né, uma mulher de terreiro, você vai estudar a trança que está muito entrelaçada com a matriz afro, com a religiosidade, como você falou. E aí você fazendo um trabalho acadêmico, toda a sua escrita, a sua fala, vai ser acadêmico, aquela coisa estruturada, você de certa forma vai falar e escrever para outros acadêmicos. Eu sei que você faz parte do Yalodê Cultural, né, que é uma iniciativa cultural, que você vai falando sobre isso, mas a minha pergunta e quando você leva esse seu trabalho, você mostra isso que está dentro do nosso povo, como é que é para você estar dentro do espaço e colocar o que é vivenciado, mas tipo assim, olha só, eu estou escrevendo isso num local acadêmico, que é estruturado no modelo europeu, mas enfim, eu estou aqui falando disso da gente. Como é que é para você falar isso para dentro dos terreiros? Assim, eu sou meio que eu não vou para outros terreiros, né? Eu só vou com a minha mãe de santo. Ok, no seu. Eu não, assim, eu vou com o mais velho lá de casa. Eu não, lá em casa a gente ia a olho e não circula. Nem quando eu era Bian, a gente não fica circulando sem o mais velho. Minha irmã, perdoa, mas eu já falei isso com você. Eu sempre esqueço que você é Iaô. Sou Iaô. Pra mim você já tem tempo. Mas como é que é isso? Então, eu tenho até que mostrar, porque eu fiquei já todo o tempo para mostrar, por exemplo, o capítulo 2 da tese para Iá, para ela olhar de algumas coisas que eu falo. O que eu tenho falado sobre, que vem do terreiro, né? E até já tive uma conversa com a Iá, mas depois falaram assim, você tem que falar de novo. Não quer nada que não seja o público. Entende? O que, por exemplo, na tradição tal, fulano, se na festa de Xangô se trança o cabelo, para homenagear Xangô. Quem pode trançar? Isso é público. Você pode ir numa festa alguém te falar isso. Agora, o que está relacionado lá dentro... E aí, mesmo sendo eu, às vezes algumas coisas já te falam, eu não falo. Por exemplo, o Mocan, todo mundo vê que é trançado. Isso é público. Então, o que é público eu falo, né? Agora, mas mesmo assim, eu não... Tudo que... Assim, às vezes, eu sou meio que é o seguinte, se eu estiver na rua, eu tiver dúvida, eu sou esse tipo de Iaô. Se eu tiver dúvida se eu posso comer ou beber o negócio, eu mando mensagem para minha mãe de santo. E eu só como depois que ela fala que eu posso. Porque depois eu vou dar trabalho e eu não quero ficar passando mal na rua. Então, eu já sou muito assim. Então, basicamente, quase tudo ali que está ligado à questão religiosa, minha mãe de santo tem noção, entende? E o que, assim, às vezes, dentro do terreiro... O trabalho, a função é tanta que a gente tem, né? Para cuidar de outro, que a gente também não tem tempo. Lá em casa a gente tenta fazer rodas de conversa, mas nem sempre tem. Mas, assim, a gente fez uma live ano passado, e aí ela pediu para eu falar da minha pesquisa e chamou uma sacerdotisa de Ifá para falar de cabelo na Nigéria. Então, eu mostrei e tal, assim... os meus irmãos viram, né? Aí eu falei da etnomatemática, falei de toda essa história do cabelo aqui. O que eu tento fazer enquanto pessoa de terreiro é defender que enquanto muita gente vai tomar a trança depois de adulto para afirmar uma identidade, a gente já estava usando trança no terreiro para homenagear Xangô, sabe? A gente já fazia, sei lá, uma escultura de Exu e fazia com trança. De Iemanjá, às vezes vai contar um Itã, fala, de Oxum. Então, eu sempre tento assim, mas com muito cuidado para nunca falar o que não deve ser falado, né? Mas, assim, é bem tranquilo, os meus irmãos sabem que eu estudo, não é uma recepção negativa.
lá em casa, muitas pessoas usam tranças, principalmente quando estou fazendo processo de transição, as pessoas negras. Minha mãe de santo também é uma mulher branca, mas ela usa trança. Então, assim, a gente já fez oficina de tranças. Quando eu entrei na casa, em 2000, na verdade, no segundo ano que eu estava na casa, 2014, a gente fez oficina de tranças com as pessoas da comunidade. Aí minha mãe carnal, aí depois foi sacerdotes. A questão do cabelo, ela já é trabalhada, né? E, por exemplo, quando eu lembro, minha filha, ela tem um cabelo agora bem armado, mas quando ela foi recolher comigo, o cabelo dela não era. Aí eu ficava perturbando. Acho que eu perturbei tanto que o Molu falou, não aguento mais essa menina falando, vou deixar o cabelo dessa menina vir mais crespo. Aí eu falava, cabelo de cabelo tem que vir mais crespo. Então, assim, os debates sobre cabelo, assim, debate sobre questão racial na minha casa, eu acho que sempre pode melhorar. Eu falo isso sempre com a minha mãe de santo. Mas os debates sobre a questão da estética negra, o debate racial, ele é muito avançado. Tanto é avançado que a gente está se organizando para... primeiro, para juntar dinheiro para a gente fazer nossas obras, né? Porque terreiro nunca tem dinheiro. Uhum. E aí eu mesma vou dar um curso de... E obra é o que não falta. Nunca falta e a gente nunca tem dinheiro que é do nosso bolso. A gente não tem financiamento internacional, né? Para abrir nossas casas. E aí a gente vai fazer um curso de estética negra. Então é uma proposta que um preço popular para várias pessoas poderem fazer online. Então é um debate que já é bem, na minha opinião, consolidado lá em casa, assim, né? Aí tem as EBOMs, assim, tem uma EBOM lá de casa, a tia Isa já leu meu trabalho, né, de etnomatemática. Eu organizei um livro sobre religião, também ela tem lido o livro. Então, assim, a gente já... Eu adoro aquele Repensar o Sagrado. Então, eu sou apaixonada, de vez em quando eu posto. A Ebon me adorou também, tem lido. Falou, ele vai ter mais? Eu falei, não, a nossa intenção aqui seja para download, para qualquer pessoa poder ler, né? O impresso foi só mesmo para... Mas a intenção é que a obra circule, qualquer pessoa possa ter acesso. Então, assim, lá em casa, por exemplo, antes de eu entrar, minha mãe de santo já tinha comprado um livro sobre cabelo, que é o Cabelo de Axé. A gente tem uma biblioteca que eu organizei e montei, né? Então, tem livros infantis sobre a questão de cabelo, tem livros sobre orixá. Então, é bem, bem tranquilo, assim, a receptividade é bem boa, né? E quando não se a pessoa não entendeu, né, que o terreiro é um espaço preto, de cultura negra... Sim. Ela toma uma chamadinha, né, básica, assim, tem que entender, né, isso é conversado, né. Mas eu acho que hoje em dia muita gente já vai, assim, já chega e já vê, né, vai ver as pessoas lá. Por exemplo, minha filha tem um breque enorme, aí vê uma irmã com uma trança rosa, tem uma irmã que usa trança rosa, aí vê outra irmã com tranção. Eu uso meu cabelo assim, sem química. Então, é meio que naturalizado. Às vezes, no momento de cuidado, se trança alguém... Então, assim, sabe, né? Mas até, assim, as festas de Oxum, minha mãe às vezes manda trançar o cabelo pra Oxum, que Oxum gosta de trança, o Oxum dela, aí faz trança. É bem, bem tranquilo, assim. Minha irmã, assim, eu teria mais milhões de coisas. Teve coisas que eu tinha separado e você foi falando sem eu te perguntar, né? Quando você fala, né, cabelo, é toda uma história social, política, né? Uma cultura. Mas eu vou ter que finalizar. Deixo aberto aqui para a gente bater um outro papo no próximo, na próxima temporada, né? Porque não falta assunto sobre isso. Mas, assim, como eu digo, que você voe, porque eu sou apaixonada, já te sigo antes de pandemia, né? E fui aprendendo muita coisa com você, com as suas postagens. Então, assim, desejo mesmo que todos os orixás possam, né, te fortalecer, porque eu sei que trabalho acadêmico é um troço que um dia a gente muito animada, 3 dias a gente meio, né... Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu digo que é uma relação de amor e ódio. Por que eu tô fazendo isso? E muito horrível, tem dia que é horrível, assim. Mas, assim,
desejo mesmo que o sangue fortaleça, finque seus pés, para Axé. você que esteja sempre com a sua ancestralidade, seu corpo te fortaleça, se renove, que você possa florir, frutificar, dar sombra para os que precisam, porque isso você já faz, né? Mas que seja sempre esse ciclo completo. Deixo para você fazer as considerações finais, minha irmã. Obrigada pela oportunidade, gostei das perguntas. E é isso, né? Assim, capilaridade negra, africana, existe muitos pontos, né, que a gente precisa trabalhar. Acho que é importante o pessoal de química, de física também pensar. Eu tenho sentido incômodo, mas acho que é porque eu tô vendo lá na frente, né, assim, que é o sentido que eu acho que a gente tem, que o racismo, ele está aí, ele é um marcador da nossa existência, mas é muito importante fazer um resgate nos trabalhos, principalmente desse lugar acadêmico, nos trabalhos acadêmicos, dessa história do cabelo, com o cabelo, né, do que se usava, qual era o significado, né, e é preciso entender como a gente tem um olhar racista, mesmo quando a gente quer fazer um trabalho sobre cabelo para combater o racismo. Porque o que eu vi, o que eu vejo lendo meus pares, é que muitas coisas que se referem ao que a gente cuida no terreiro, ao que a gente já fazia, não se fala. Né? Então, por exemplo, eu tentei fazer isso com a tese, de falar algumas coisas que a gente já fazia, que a gente manteve, e que hoje é moda, virou moda, mas que pra gente nunca foi moda. A gente manteve significados que veio de África, uso de pano, uso de trança, botar búzios, não botar búzios, miçangas, né? Até algumas coisas assim, aqui a gente bota a miçanga transparente, que é filha de Iemanjá, e é de terreiro, que é homenagear Iemanjá. E vai para a África, tem um penteado para Iemanjá, e aí também com cor, ou para Xangô. Então, assim, a gente precisa também meio que dar uma livrada nesse sentido, tipo, de olhar e olhar, não, quem é que manteve aqui, né? Minimamente, um pouco dessas tradições que foram esgaçadas, brutalizadas, mas contar essa história com uma urgência, né? Não dá mais para fazer trabalho sobre cabelo, sobre cabeça, sem pensar quais conhecimentos tem ali embutido nesse fazer, que não é só artístico, que não é só o da terapia, lá do cabeleireiro, que tem muita história ali, né, incutida em nossos cabelos, em nossas cabeças, né, para contar, né, e como ensina, né, nos terreiros do cabelo, cobre a parte mais importante do seu corpo, que é a cabeça. Então, como é que isso não vai, como é que esse elemento do seu corpo ele não vai ser importante e não vai te ensinar muito, né? Então, assim, acho que a gente precisa mesmo se dedicar mais, né, a entender, precisa falar da dor, nunca deixar de falar e denunciá-la, mas precisa contar essa história africana e afrodiaspórica de manutenção de cuidado, de afeto, de zelo, de resistência. Isso precisa ser falado com muita urgência, né? Ou fala na escrita acadêmica, ou no audiovisual, nos desenhos, na poesia, porque a gente precisa construir identidade a partir de um repertório positivo. E como é que eu vou construir se eu não tenho nada para me orientar? Então, é muito importante. E agradecer pela participação, obrigada, e que as pessoas entendam que cabelo crespo é uma herança, né? Nossos cabelos são molas, é uma herança, que ser negro é muito importante, né? Ter esse corpo negro, esse cabelo crespo. O orixá, quando andou na Terra, era assim, era negro, tinha um cabelo crespo, tinha... Então, pense também como está no terreiro com o seu racismo e como é que é o orixá que você cultua, adora? Ele é negro. E aí, quando você é racista com uma pessoa, né? Então, é tudo isso. Mas que a gente, né, e sobreviva, né? Sobreviva 2022, sobreviva a esse governo horrível, sobreviva a essas dificuldades aí que o orixá dê bastante caminho, né? Iemanjá dê bastante uma cabeça aí que as pessoas estão muito mal, né? Assim, tô dando aula também, tô vendo as pessoas muito surtadas, né? Então, que Iemanjá equilibre os nossos oris, né? Que somos de santo, para não surtar, não enlouquecer, porque
tá bem difícil para as pessoas aqui fora, né? Fora do portão, do terreiro, tem muita gente enlouquecendo mesmo, Sim. né? Que Iemanjá não permita. Axé. E para você que acompanhou a gente até o finalzinho, né? Desejo que Exu traga caminhos abertos, principalmente caminhos frescos, para que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Beijo, beijo. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.